1 Coríntios. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só um momentinho aqui, irmãos. É 2 Coríntios 4, 5 ao 7. 2 Coríntios 4, 5 ao 7. 2 Coríntios 4, do 5 ao 7. E o que queremos falar nesta noite será vasos de honra. Amém? Nós queremos, vocês creem que nós todos somos aqui vasos de honra para o Senhor Jesus Cristo. Eu queria dar os parabéns ao líder de cântico, meu Deus, se eu tivesse um líder de cântico assim, mas o nosso lá também é muito querido, muito bom, maravilhoso, mas é um império, né? Um impacto, assim, eu entrei e digo, meu Deus, estou entrando no céu, né? Aleluia. Então, 2 Coríntios 4, versículo 7, é isso? 4, pode ser do versículo 2 Coríntios 4, do versículo 5 em diante disso, melhor. Então, nos diz a palavra de Deus aqui: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em vossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Bondoso Pai, bondoso Deus, nós nos encomendamos a Ti, Senhor. Prepare os corações para que esta palavra possa verdadeiramente selar em nossos corações e nos enche de gozo, de alegria enquanto ouvimos a Tua palavra. Pai, opere o Teu querer e o Teu realizar. Unja-nos com Teu Espírito Santo. Unja a mim, Senhor, para falar, e unja os corações que ouvem, Senhor. Assim nós nos encomendamos a Ti, a Teu serviço agora. Opere o Teu querer, o Teu realizar, para a Tua honra e Tua glória, no santo precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Deus vos abençoe, podeis vos assentar novamente. E uma das coisas, irmãos, que nós temos diversas escrituras aqui que eu vou ler, que o apóstolo Paulo falou em diversos textos sobre vasos de honra e vasos de desonra. Eu vinha falando, eu escutei alguém falando no púlpito em algum lugar, e disse assim: um pregador tem que primeiramente colocar a sua família em ordem, né? E eu disse para ele depois, para outras pessoas, aliás, eu disse para ele: a coisa mais difícil, eu creio que não há no mundo, que um pastor não tenha alguém da família, algum problema na família, né? Porque se não pudesse pregar, então não haveria pregadores no mundo. E principalmente, irmãos, o ataque de Satanás é na família, na esposa do pastor, no filho do pastor, para que pudesse projetar, porque a ideia de Satanás é colocar sombra sobre o pastor, para que as pessoas desistam. Não é isso, e não há Deus ali, né? Mas se nós olharmos desde Moisés, a esposa de Moisés, disse o profeta, a Zípora, ele disse que tinha suficiente mau gênio para enfrentar uma serra circular. Imagina a atenção, já vibrava, né? E conta-se também que John Wesley, a esposa de John Wesley, quando John Wesley estava evangelizando, ela veio com um cavalo e colocou o cavalo por cima da multidão que ele estava pregando, né? Coisas assim. E veja então que nós sempre vamos ter lugar na igreja. Eu trabalhei muitos anos, agora estou parando, mas ainda tenho umas 50 caixas de abelha, que é um hobby que eu tenho, né? Dessas apis mellifera. E eu notei assim: a gente vai coletar um enxame, e o enxame bota a rainha dentro, e bota a caixa, ajeita tudo, melzinho para elas entrar, elas entram tudo, mais umas 20, 30, 50, até 100 abelhas, porque uma caixa pode ter 60 mil.
elas ficam do lado de fora, assim, voando, para cá e para lá. E entra. E eu tenho muita dó, por causa que se elas não entrar, eu vou fechar a caixa e vou embora e elas vão morrer, porque elas não tem como, não sobrevivem sem a família. Em todas as famílias tem alguém resignado. No gado sempre tem um boi roceiro, não é certo? Na sociedade sempre tem algum bandido, né? Na igreja sempre tem alguém, um outro, porque nosso profeta nos fala as 3 classes de crente. Então Deus nos ajude a sermos um vaso de honra. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, então Paulo disse isto. Ele disse: temos, porém, este tesouro, no versículo 7, 4, 7, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência de Deus seja de Deus e não de nós. O nosso profeta disse: eu sou um moribundo pregando a outros moribundos. E veja que se não fosse Deus dentro de nós, e a pior praga do cristianismo, disse o profeta, é porque querem viver cristianismo sem ter Cristo dentro deles. A primeira coisa que nós temos que fazer é encher este vaso de Cristo. E nós, eu lá em casa, eu fiz amizade com um dono de uma olaria assim, de fabricante de vaso. Era muito meu amiguinho. Aí eu passava lá e eu dizia: aí, tem algum vaso? Daí o vaso assim estava um pouquinho quebrado, assim, tinha uma coisinha, ficou um pouquinho torto. Eu até gostava, porque ele ficava diferente. E eu levava para casa, enchi lá perto de casa. Então tinha uma escadinha que eu tinha que descer e eu botei um do ladinho do outro. E de repente eu fui passando assim, olhei para o vaso, os vasos falando comigo. Alguém pode me dizer o que o vaso, pode falar daí mesmo, o que o vaso falou para mim, o que os vasos falaram para mim? Pode me falar daí. O que você está dizendo para o Espírito Santo nesta noite? Encha-me, porque um vaso vazio para nada serve, né? Vamos dizer junto para o Senhor: Senhor, enche este vaso, né? Aleluia! A melhor coisa, porque aí eu posso viver cristianismo. Outra coisa também que o apóstolo Paulo estava falando desse negócio: há vasos numa casa, vasos de honra e vasos de desonra. Então, na antiguidade, nos antigos reis, nos reinos, o rei fazia uma festa e ele queria, daqui a pouco ele via algum desafeto, alguém que ele não gostava daquele camarada, e ele queria pregar uma peça. Ele ia lá e pegava um vaso, tipo formado de um copo, né? Mas era um vaso de barro, e enchia de vinho e mandava o serviçal entregar para aquele camarada. Quando ele recebia aquele vaso de barro para beber o vinho, todo mundo olhava para ele: xiii, esse aí está de mal com o rei. Todo mundo notava. Mas de repente havia alguém que o rei amava e o rei queria projetar ele. Ele servia o vinho, mandava servir o vinho num vaso de ouro. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Agora Paulo chega e fala para nós que Deus fez o contrário, porque Deus tomou as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Tornou as coisas humildes, simples. E se nós vamos para dentro da mensagem, não tem nenhum pastor. Tem assim alguns grandão formados em faculdade como vosso pastor, assim, mas a maioria é tudo, até gente meio analfabeto, né? E pessoas também, somos tudo pessoa pequena, tudo simples. Você fala de roça, fala coisa, nós entendemos tudo, né? Gente criada assim, né? E esses aí Deus, disse Paulo aqui, Deus tomou vasos de barro para trazer a sua glória, aleluia. Não é isto maravilhoso, meus amados irmãos? Não devíamos usar mais, porque ele podia ter escolhido Bill Gates, podia ter escolhido os grandões aí, né, presidentes, gente para... Mas escolheu os pequeninos. E Jesus, veja que coisa maravilhosa. Jesus, a Bíblia diz, exultou. E quando ele exultou, ele não falou assim: graças te dou, Pai. Eu creio que ele falou mais ou menos assim: graças te dou, Pai. Certo? Porque escondeste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aleluia. Você está feliz por isto? Oh Deus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Veja, então o nosso profeta, ele disse assim:
Vejam e entendam, sabe de uma coisa? Por meio dos seus dízimos e ofertas, de vocês que eu vivo. Ele é tão humilde. Nos mostra assim, ó. Deus disse para ele: não fumas, não bebas. Então diz de uma maneira tão simples: e pelo apoio de vocês aqui na igreja eu tenho que empregar, e eu amo os seus améns. Aleluia, aleluia. Nós glorificamos, é um sacrifício de lábio para Deus, algo que está dentro de você, que você expressa para Deus, amém? E pelo apoio de vocês aqui na igreja eu tenho que pregar, e seu amor, e seus améns, e seu companheirismo, e as suas boas palavras lá no mundo, lá onde vocês vão, em diversos estados, de um lado para o outro da nação, são as suas palavras que ajudam a levar esta mensagem. São vocês, nós somos participantes disto com Cristo. Nós somos irmãos e irmãs, e Ele é o nosso Rei. Aleluia, glórias a Deus. Veja, onde eu estou, eu quero que vocês estejam. Atravesso a nação dirigindo para falar-lhes umas vezes. E anelo congregar-me com vocês aqui nós aqui na quarta-feira à noite, né? E eu amo vocês, tenho sempre amado vocês, e às vezes tenho que falar muito duramente. Porém, é simplesmente para corrigir vocês, é porque eu amo vocês. Vejam, e eu não quero que vocês percam isto. Vocês não devem fazer isto. Agora, terna e humildemente, com tudo que está em meu coração lá no profundo, aceite a tua semelhança. Deixe-me lançar todo o meu orgulho, tudo que há em mim para fora. Porque quando foi feita a obra de Miguel Ângelo, fez a obra de Moisés, nós chamamos isso na mensagem obra-prima. O nosso profeta diz que Miguel Ângelo olhou, tinha uma pedra. Ele olhou para a pedra, e quando ele olhou para aquela pedra, ele começou, pegou o martelo e a punção, né? E começou a talhar, a talhadeira, né? Começou a talhar, e alguém passou perto dele e disse: Miguel Ângelo, mas vai ser difícil você tirar uma pessoa de dentro dessa pedra. Miguel Ângelo respondeu, disse: não é difícil, apenas tirar as sobras. Que Deus tire de nós, certo, meu irmão? Tudo aquilo que não presta, como ele está dizendo, todo orgulho, toda jactância, tudo que é aquilo que o homem, porque nós vamos ler agora aqui, vamos ter que limpar esse vaso primeiro, a primeira coisa que Deus tem que fazer. E é bom que nós voltamos de vez em quando aos velhos rudimentos, porque nós vamos esquecendo, e vamos avançando, mas nós sempre temos que lembrar de onde nós saímos. E veja que havia uma mulher que ela ficou muito rica, casou com um milionário lá, mas ela era muito pobre. E na mansão onde ela vivia, ela contratava as funcionárias. E quando as funcionárias vinham, ela mostrava a casa toda. Só tinha uma pecinha assim nos fundos, que ela dizia: olha, ali você nunca entra, só eu entro lá, não pode entrar, lá é meu segredo e tal. Mas um dia ela contratou uma empregada e deixou a porta um pouquinho aberta, a empregada espiou. Tinha uma cama velha, assim, de madeira, feia, e umas roupas de cama feia, e uma cadeira de palha velha, assim, duas coisas. E ela, de vez em quando, entrava ali. A empregada ficou curiosa. E ela disse: olha, senhora, a senhora me perdoa, mas eu espiei lá para dentro. Eu vi aquela pobreza, aquela coisa, por que a senhora tem isso? Ela disse: na minha vida eu fui muito pobre, e eu devo sempre me lembrar, eu vou ali para me lembrar, que eu sou isso aqui agora, mas eu fui aquilo, esta é a minha história, este é o lugar que eu estava. Porque Deus disse para Davi: te tirei do curral das ovelhas e te coloquei como rei. Meu Deus do céu, nós somos colocados como reis e sacerdotes. A posição de um crente da mensagem não é qualquer coisa, irmão. Nós não tem que ser qualquer coisa. Nós somos importantes para Deus. Deus se representa através de nós.
E Deus nos ama e Ele quer que nós sejamos, a Bíblia fala, embaixadores de Deus, como se Deus por nós rogasse. Então você é um representante de Deus. Como você pode representar Deus? Você vai ter que ter o Espírito de Deus em você, aleluia. E para que o Espírito Santo entre, você vai ter que tirar tudo, porque a vida toda eu já estou velhinho. Você me lembra de Eloy, você ainda faz isso. Eloy, você não devia fazer aquilo, certo? Assim, meus amados irmãos. Tenho 30 anos de mensagem. Em 30 anos de mensagem, mas ainda isso, ainda aquilo, de vez em quando ainda, né? Certo? Que Deus nos ajude, amém? Então ele disse, tira isto fora de mim, toda a sujeira, toda a incredulidade que está em mim, eu jogo isto fora agora. Senhor, eu lanço isto fora, e deixe o doce Espírito Santo entrar em você. Aleluia, glórias a Deus. Como uma pomba descer em mim, eu quero viver eternamente. Senhor, eu quero que tu me ajudes nesse momento e conceda isto para mim, aleluia. Me encha do Espírito Santo, abane para o Senhor, diga a Deus, que eu quero ser cheio do Espírito Santo, aleluia. Encha-me do seu Espírito, renova-me, Senhor, aleluia. Nós esquecemos disto, veja. Então nosso precioso profeta, ele disse assim, um vaso. Esta foi a primeira lição que nós aprendemos quando entramos na mensagem, certo? Quem se lembra das 3 etapas da graça, né? É tão bom dar saudade na gente, né? Eu estou quase 40 anos na mensagem, e o profeta disse que um vaso tem que primeiro ser apanhado e recolhido, e ele está cheio de lama, está justificado porque o homem o recolheu. A próxima coisa, ele tem que ser limpo e esfregado. Não só limpo, tem que passar um bombril, passar uma lixa, né, para realmente tirar todas as gordurinhas extras, coisas velhas, a ranziza. O profeta disse um dia, Senhor, não me deixa ficar um velho ranzizo, né? E olha, quando a gente fica velho, começa a ficar ranzizo. Isso e aquilo, né? Mas que Deus nos ajude. Jovem também aceita ranzizo, né? E o profeta disse que nós temos que ser o povo mais feliz da terra. Eu sempre fico rindo sozinho, às vezes a pessoa pensa que eu estou louco, mas não importa, não é importante que eu tenha Cristo no meu coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, santificado e limpo, posto de lado para serviço, mas posto de lado para serviço não significa que você está a serviço. Então Jesus disse, bem-aventurados sois quando tiverdes fome e sede de justiça, porque sereis fartos. Veja, o Espírito Santo vem sobre o santificado, porque você estava limpo e o Espírito Santo desce. Bem, eu fui batizado no Espírito Santo, mas nunca mais senti nem sequer a presença de Deus, nunca mais teve um momento na presença de Deus, aleluia. Deus me ajude, que o profeta disse, nós podemos ter o batismo do Espírito Santo todos os dias. Há um batismo do Espírito Santo chamado batismo do Espírito Santo com fogo, que é aquele que é o selo do Espírito Santo de nós. Mas nós podemos usar da presença de Deus, aleluia. O profeta disse, o céu está cheio do real. Oh, aleluia. Não precisa fingir nada, não precisa de hipocrisia, simplesmente receba o Espírito Santo, encha-se do Espírito Santo, renove-se a cada dia, diga a Deus, eu quero viver mais perto do Senhor, aleluia. Não se pode fazer sair azeite de um vaso, porque eu tenho uma igreja lá na cidade de Parobé, né, um tabernáculo lá, e veja que um dia veio um senhor lá e a gente deu oportunidade para ele era da denominação, né? E daí eu disse, olha, nós somos poucos irmãos aí, né? Na congregação, nós estamos aqui agora, e nós somos poucos. E ele disse assim, mas os melhores perfumes, os melhores extratos estão em vasos pequenos. Eu disse, homem, se tu soubera o que tu estás falando, né? Porque a essência de Deus habita em vasos de barro. Deus, você pequenininho, você simples, ninguém te dá bola nem nada, mas se soubessem quem você é, ai Deus,
Sabe de uma coisa, nosso profeta nos repreende, ele disse: o dia que nós soubermos quem nós somos e quem ele é, o rapto vai acontecer, porque nós não acreditamos o suficiente. Imagina, irmãos, nós somos a deidade corporizada, porque a noiva recebe o Espírito Santo e é Cristo em vós, esperança da vida eterna, né? Já pensou? Que glória, irmão. Não se dá conta, meu irmão, minha irmã. Não dá vontade de gritar, sair pela rua, dizer: meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse tão importante assim, a ponto da deidade corporizar em mim e em você, irmãos. Isso é muito grande, isso é muito poderoso. Que Deus nos ajude a valorizar isto que Deus nos deu. Não foi você que foi atrás, foi Deus ao teu encontro, te escolheu, te fez um vaso para a honra. E nós não queremos desonrar a Deus, queremos viver esta palavra, aleluia. Ainda que Deus nos deu um profeta para que saber como viver a palavra e o que fazer, nos esclarecer. Então, se estamos distantes, fracos, falhos, não é culpa de Deus. Ele nos deu a coisa mais poderosa. Sabe qual é a coisa mais poderosa? É receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo e a palavra são um. Ele diz que a arma mais poderosa é a palavra. A palavra não vem sozinha, ela vem com o Espírito Santo e habita em você, aleluia. Não se pode fazer azeite e sair de um frasco a não ser que haja azeite ali dentro. Não importa quão limpo o frasco esteja. Não se pode falar em línguas, cura divina, poderes de Deus, algo em que não haja nada. O Espírito Santo teve que ser trazido então. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam, disse o profeta aqui, primeiro eu quero ler essa escritura aqui, está na minha folha aqui, Romanos 9, 20 ao 24. Ele disse: mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para que da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Então disse o nosso profeta, ele disse, falando acerca de Moisés, primeiramente ele disse: quão simples e quão estranho era para as pessoas naquele dia, nos dias de Noé. Como Noé, aquele homem, diríamos hoje um colono, diz que recebeu um projeto de Deus e que tinha que fazer algo, tinha que fazer tal arca, e nós sabemos pelo nosso próprio profeta que a ciência era evoluída, que havia lindos barcos e havia tudo, tecnologia, tudo do bom e do melhor, e de repente esse colono, sem saber nada, tinha um projeto. E veja que o segredo estava nisso, que ele fez a arca da madeira chamada gopher. Eu me lembro, não sei se desses senhores aí que estão quase chegando na minha idade, se lembra alguém de corticeira, árvore de corticeira. Dá umas árvores grossas assim, mas a gente podia serrar com aquela serra trançadeira, né? Mas não dava tábua. Mas assim, uma madeira assim, Noé pega a resina de outra madeira. Não sei se você já viu no pessegueiro também, no pinhilhote, se tira aquela resina, né? Aquilo ali vira um aço, né? E colocou. Então a madeira tornou-se flexível, porque havia uma resina ali dentro. Aleluia. A madeira era, você está me entendendo? O vaso de honra. A madeira era esponjosa. Quando eu aceitei a mensagem, meus irmãos, eu tive uma experiência antes de receber a mensagem. Eu sonhei e o sonho se cumpriu. E até hoje, de vez em quando se cumpre. Eu estava parado assim na rua, e o tabernáculo era que me fosse aqui, e as pessoas vinham andando na rua. Chega até aqui, faz favor para mim. Vem caminhando aqui. Eu chegava, esse homem vinha andando assim, e eu pegava ele suave, assim, parece que então, ele estava
dali a pouco vinha o próximo, ele vinha caminhando assim, e eu pegava nele. Quando eu comecei a falar em eleição, eu digo, meu Deus do céu, é isso mesmo, né? Tem alguns que não recebem o Espírito Santo. Tem alguma madeira dura, madeira que você pode pregar, o Espírito Santo descer. E eu me lembro, irmãos, que de alguns cultos que eu tive, por exemplo, nós abrimos juntamente com o pastor Neri, trabalhos na Argentina, né? E eu preguei em cultos lá demais, as pessoas assim, amavam demais o Espírito Santo. É uma coisa assim, fenomenal. E lá eu vi uma coisa estranha assim. Eu estava pregando e menininhas, mocinhas assim desse tamanho, crianças, levantando as mãos e gritando assim, ah, Deus! E vieram correndo para o altar e gritavam e choravam. E eu disse para os irmãos, da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Isso não é fingimento, isso aí é real que está acontecendo. E de repente eu fiz convite para o altar, a igreja toda veio. Sabe que uma pessoa não veio. O que se passa com uma pessoa? Com tanto poder de Deus, com tanta glória de Deus, a pessoa ali parada com o coração duro. E a dureza dos nossos corações impede o enchimento do Espírito Santo, impede o vaso ser cheio do Espírito. Nós temos que nos tornar doces e amáveis, porque a doce pomba, ela vai pousar sobre um cordeiro. Você tem que ter a natureza do cordeiro para que então o Espírito Santo nos inunde. Aleluia, glórias a Deus. Veja, então Noé conseguiu fazer a arca desta maneira, porque a maneira de Gofer, ela absorvia a resina. E esta resina, eu trabalhei em metalúrgica vários anos, e por último trabalhei 4 anos no turno noturno de uma empresa de fundição. Fundia ferro de 1.200 graus, tinha os fornos lá, e eu fui técnico de segurança do trabalho, eu trabalhava na área administrativa. E daí tinha um processo lá dentro que se chamava inoculação. E o profeta fala desta palavra, dessa palavra na mensagem da comunhão. Acho que é isso, né? Ele disse, inoculados com o Espírito Santo. Mas este inoculado, o que ele faz? Quando lá, normalmente é o gerente ou um auxiliar lá que vai fazer esse processo. Ele pega a sílica e não sei o que mais, e coloca de longe assim, e despeja dentro do ferro. Irmãos, quando este processo da inoculação acontece, dá um clarão tipo relâmpago, ilumina a fábrica toda. Só tem uma coisa, aquele ferro vai ficar duro, aquele ferro vai ficar resistente, aleluia. E o profeta disse, nós precisamos ser inoculados do Espírito Santo, porque nos faz resistir o pecado, nos faz resistir o mundo, nos faz resistir os espíritos demônios desta era, da era de Laodiceia, os piores sobre a face da terra, é aquele que está dentro de nós. Resistimos de acordo com a porção, porque o menor demônio do inferno pode me derrubar se eu estou sem Cristo. Mas o pior também não tem força contra mim quando estou cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Veja, então, o nosso profeta, ele diz alguma coisa sobre como nós devemos nos portar, né? Porque se eu sou um vaso de honra, como vai ser este vaso de honra, né? Como é você como cristão? O que o mundo mais está precisando, não de cristianismo professo, de placa de cristianismo. O camarada diz, bem, eu fui batizado na mensagem. E daí? Eu creio em William Brano, eu creio no profeta, eu creio no sétimo anjo, eu creio na mensagem. Mas isto tem que viver dentro de mim, aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Ajuda-me, Senhor, a não dizer que sou da mensagem, mas dizer que a mensagem está em mim. Ela vive em mim, ela é a palavra velada em carne humana dentro de mim, dentro do vosso pastor, dentro de vocês, aleluia. Graças a Deus. Então ele diz assim, deixe-me ser um irmão. Posso ser irmão de vocês? Você me aceita como vosso irmão? Deixe-me ver o exemplo de Cristo, disse que um homem deveria viver. Deixe-me ser um irmão a um irmão e um irmão a uma irmã. Portar-se corretamente e respeitar a minha irmã.
dia, eu vou contar esse segredo aqui, porque talvez é normal, ela é minha esposa e eu sei que ela me ama, mas um dia ela, não sei se foi WhatsApp, ou não sei o que foi lá, o telefonema ficou registrado. Ele disse, quem é essa tal? E citou o nome. E eu voltei para ela e disse assim, meu bem, nunca, pela graça do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória dele, durante quase 40 anos de mensagem, nunca falei uma palavra, nunca disse um gracejo, alguma coisa que pudesse ferir uma irmã, uma pessoa do sexo oposto, né? Me mantive com isso. E este não fui eu, irmãos. Este foi Cristo em mim. Ele que me guardou. Se fosse por mim, eu tinha até caído. Mas Ele me guardou até agora. E aquele que te guardou até agora, te guardará até aquele dia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É a coisa mais gloriosa nós honrarmos a Deus com a nossa vida, né? Não há coisa melhor. Uma coisa, perdão, irmão, se eu disse, não falei, não tinha que uma coisa tinha que acontecer, né? Que coisa. Mas tá bom, deixa assim, né? Vocês não viram nada, né? Aleluia. Então, a única maneira de poder fazer isto é entrar nele. Senão, não já era, né? Grandes homens tombaram, certo? Grandes, poderosos, fulanos, né? Tombaram. Segure-se no Senhor Jesus. Confia nele. E ele fortalecerá o teu coração. Amém? Porque eu não posso fazê-lo eu mesmo. Você não pode fazê-lo. Porém, deixe a palavra e você se torne um. Então ela mesmo se manifestará e você vai ser um vaso de honra. Aleluia. Você é uma epístola viva de Jesus Cristo. Onde você anda? Aleluia. Esse dia eu li para a igreja, eu disse, estamos no dia, me perdoe, pastor, eu disse que não vou falar nada sobre doutrina, mas a mensagem é uma doutrina. O profeta disse, temos que novamente os homens serem homens, certo? Tem que estar bem definido. Irmãs serem verdadeiras irmãs, certo? Porque o mundo e cada um cuide dos seus filhos, porque a coisa é muito mais grave do que nós pensamos. Às vezes não vigiamos e vem uma tendência, vem os espíritos, né? E quando vê é tarde demais, né? Então disse, você é uma epístola viva de Jesus Cristo. Quando ele tiver controle completo, controle de você, para fazer cada palavra viver. Estamos no dia da manifestação dos filhos de Deus sobre a face da terra. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Aleluia. E você tem que trazer esta luz. Você tem que... Vós sois a luz do mundo, disse nosso Senhor. E se Ele vem desta maneira, eu desejo fazer isto, você diz, não, eu não creio nisso. Veja, você ainda não está na palavra. Aí Deus, né? Porém, só por um minuto, homens, olhem para os seus credos que vocês servem, olhem para as suas igrejas, está exatamente conforme a palavra de Deus. Vocês satisfazem toda a qualificação. Diz, eu sou um bom homem. Assim foi Nicodemos. E assim foram todos os demais. Eles eram ótimos, está vendo? Isto não tem nada a ver com isto. Mulheres, eu quero que vocês se olhem no espelho. Hoje eu estava no carro e de repente uma senhora, não sei nem que igreja, nem como, mas eu só sei que ela falou, eu achei importante. Ele disse, as nossas vestes não são somente, em primeiro lugar, nos vestimos por causa da concupiscência, certo? Em segundo lugar, nós vestimos por causa das intempéries, por causa disso, né, para nos proteger. Mas nos vestimos também porque isso manifesta o cristianismo. Então, a mulher falou assim, você não se veste somente para vestir, cobrir o seu corpo. A roupa fala de você. A roupa manda uma mensagem, imagina, irmão. E para homens também. Por causa que, se o cara anda todo mulambo, assim, né, não tem nem assim, julgado, né? Mas que ele mostre alguma coisa. Por causa que alguém diz, mas outro dia um irmão falou para mim, João Batista, daí como é que fica? No tempo dele, né? Hoje não. Hoje um ministro vai se vestir como um ministro, vai se projetar, vai se representar, né?
ele é um vaso de honra, né? Aleluia. Mulheres, eu quero que vocês se olhem no espelho e vejam que Deus requer que a mulher faça. E vejam no espelho de Deus, não o espelho da sua igreja, no espelho de Deus, e vejam se poderiam qualificar em sua vida como noiva espiritual do Senhor Jesus Cristo. Né? Que responsabilidade, não é verdade, irmãos, né? E alguém diz, uma velha jeca, porque está com aquele vestidão, nesse calorão, não sei como pode, mas ela está com ciúme de você, irmã, ela queria estar no seu lugar, isso é o que está dando sede cruente, ai, se eu pudesse ser, mas foi dada para você ser este exemplo do Senhor Jesus Cristo, aleluia, você pode dar glória a Deus nisso, né? Amém, aleluia. Ministros, pensem nisso, vocês suavizam as coisas para poupar o sentimento de alguém. Vocês fariam isto se não fosse, eles expulsarão da igreja? Se você está se sentindo assim, meu amado, estimado irmão, permita adverti-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, fuja disto agora mesmo. Dama, se você não consegue estar na altura da qualificação de uma cristã, não como uma cristã nominal, mas em seu coração, sua vida siga exatamente o exemplo como o certificado de casamento de Deus. Aqui diz como tem que ser, né? Que glória, que coisa, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina como você é honrada. Imagina como você é especial para Deus. Como Deus te ama. Deus olha, eis ali minha testemunha. Eis ali o meu vaso, aleluia. Eu habito dentro, eu tenho prazer em habitar, aleluia. Quando ele disse, este é meu filho amado, em quem com prazo habitar. Nesta noite ele está dizendo isso para nós. Este é meu filho amado, este é meu filho amado, esta é minha filha amada. Eu tenho prazer de habitar em você, porque você é um vaso limpo, você é pura, você é santa, você é filha de Deus, o Espírito Santo habita em você, e você é um vaso de honra, aleluia. Graças a Deus. Veja, dama, ele disse agora, eu desejo falar das 3 classes de crente. Ele fala, olha, a vaso de honra e vaso de desonra. Um dia, estamos ali e alguém disse, né, pastor, dentro da igreja aqui nós estamos bem? Dentro da igreja aqui tem 3 classes de crente, né? O profeta falou, né, pastor? Imagina olhar vocês aqui e qualificar, não dá, né? Não existe isso, irmãos. Ele disse que entram, aqueles que entram, saem, estão aqui. Mas Deus tem hoje à noite aqui, eu tenho certeza, irmãos. Eu estou olhando daqui para lá e eu vejo só eleito, predestinado, filho de Deus. Eu vejo só gente de primeira classe. E eu peço a misericórdia de vocês, que vocês olhem para mim também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a maneira de Deus, né? Sabermos que somos vasos de honra para Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, agora, a única maneira pela qual você pode ser um filho e uma filha de Deus, porque você tem que ter vida eterna. Aleluia, isso está dentro de você. Você foi eleito, você foi predestinado. Deus te chamou, Deus te tirou do mundo, tirou da denominação, lavou com seu sangue, te preparou. E Ele agora, você pode dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir. Lembra de Isaías, né? Quando Isaías viu a glória de Deus. Ai, Deus, irmãos, se suficientemente o Espírito Santo vem sobre nós aqui nesta noite, e oxalá que eu venha, que eu faça. Nós corremos para o altar porque estava lá em Caxias, a minha esposa estava falando hoje que um irmão velho na mensagem. Eu disse, que situação, pegou fogo na casa, né? Foi? Esse irmão Enio, né? De fogaréu, e ele quase morreu queimado. Ele conseguiu escapar. E ele disse, ele foi logo depois disso, foi na igreja, foi diante do altar, disse, irmãos, naquela hora eu vi que eu não estava preparado ainda. Irmão, irmã, que aquela hora não nos pegue de surpresa. Na última hora ninguém vai orar suficiente. Alguém lembra da história daquele jovem que estava lá com aquela anciã lá no oeste, lá e quando ele
quando veio uma tempestade, eles lá fora falaram assim: olha, essa tempestade vai nos matar, essa tempestade aí, isso, aquilo. Ele horrorizou. E de repente ele era auxiliar da cozinheira, e a cozinheira era uma velha anciã muito cristã. E ela disse que do outro lado da cortina ela orava tão tranquila: ó Senhor, eu estou na tua mão, tranquilo. E ele admirou, e ele disse que não conseguia nem repetir a palavra que ela dizia para orar, né? Você não consegue orar apavorado. Você tem que entrar no campo já orado. Já tem que estar preparar antes. Nós somos um povo escolhido e preparado para o Senhor, né? Um povo tem, mas a terceira guerra mundial está estourando toda hora, é só mais que o mundo fala. Esse dia está todo mundo aí, né? Nós não vamos esperar, meu Deus, né? Porque o profeta nos disse que antes que a primeira bomba atômica, não é por causa de míssil atômico, ele falou, a primeira bomba atômica cair, nós já vamos estar na glória, né? Não deixa ficar apavorado. Eu quero Cristo dentro de mim. Ele é tudo para mim, amém, aleluia. Você não é nada, os genes de sua vida, a vida espiritual nesta noite. Deus, você sempre teve que estar nele. Os genes da sua vida é vida espiritual nesta noite. Estava em Deus o Pai antes mesmo de haver uma molécula. Você não é nada a não ser a manifestação dos genes da vida de Deus, como um filho de Deus, aleluia. Deus está, portanto, você captou isto que eu quero dizer? Você está assentado numa igreja nesta noite, porque o seu dever é expressar vaso de honra, aleluia, aleluia. Um vaso vai expressar, aleluia. Meus vasos vazios lá em casa diziam: enche-me, bota uma flor em mim, fazia o útil para alguma coisa, né? Porque se eu estou vazio não sirvo para nada, né? Mas se ele me encher, serei automaticamente um vaso de honra para Deus, aleluia. Deus a esta nação, estas pessoas, esta vizinhança onde você se associa, seja onde for, onde você estiver, Deus sabia que você estaria ali, porque você tem que ser um filho dos seus genes e os seus atributos. Você teve que ser. Se você possui vida eterna, então isto sempre foi vida eterna. Você é um vaso escolhido de Deus. Aleluia. Eu tenho mais uma escritura aqui. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, mais ainda eu. Circuncidado no oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, eu reputei como perda para Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória para que eu possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé de Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aleluia. Na mensagem Crendo de Coração, ele disse alguns dias atrás, apenas para ver como Deus faz as coisas tão simples, ficamos tão prostrados, até procuramos grandes coisas. Estejam satisfeitos com as pequenas coisas. Observe-o quando ele se fizer suas obras gloriosas, como ele te protege. Não fique procurando algo grande lá em cima, olhe aqui embaixo e observe. Eu comecei a pensar nisso, que é possível quando um homem como os apóstolos, quando você pode viver perto de Deus, e Deus através da sua graça opera através de você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Irmãos, se eu pudesse contar toda a minha vida, assim, eu fico tão... Porque o profeta disse, nós temos que ver Deus nas pequenas coisas, nós temos que ver Deus ao redor. Esse óculos aqui, escapou um parafusinho aqui, e daí abriu essa lente, a lente caiu no chão. Eu disse, fazer o que agora? Eu disse para minha esposa, para minha filha, eu disse, nós vamos passar por Passo Fundo, porque Passo Fundo tem ótica, melhores. Sarandi, periga nós não ter esse recurso e eu preciso desse óculos. Mas elas disseram, não, nós vamos para Sarandi, pronto. E puxa um pouquinho de razão, né? Família, né? E então, quando entramos para Sarandi, perguntamos a um homem, ele disse, para lá pode ser que tenha uma ótica. E fomos mais adiante, e de repente a minha filha disse assim, pai, eu vou parar ali tem um conserto de celular, pode ser que tenha para resolver o seu problema. E daí eu entrei e disse, moço, não, infelizmente não posso ajudar, mas aqui em cima tem um homem que conserta relógio, ele pode fazer para você. Eu subi lá, o homem imediatamente tirou aquele parafuso, colocou outro parafuso. E eu pensei assim, Deus, você é demais, Deus. O Senhor é... Ai, Deus, que coisa maravilhosa, né? Sempre é Deus ao nosso redor, Deus perto, porque como nós podíamos parar naquele lugar, né? Como se de uma maneira ia achar aquela única pessoa dentro da cidade de Sarandi que podia resolver o meu problema, porque Deus estava conosco, aleluia. Então, quanto mais você obtém de Deus, mais você se torna. Quanto mais vida eterna entra, mais intelecto é tirado. Porque o que nos estorva, meus amados irmãos, é a nossa cabeça do alemão. Eu disse, olha, dia após dia, aquela velha natureza, ela quer voltar, né? A gente sapateia em cima. Paulo disse, morro cada dia, né? Mas tem uma coisa, cada dia eu ressuscito de novo, né? Se eu não poderia morrer no outro dia. Então, pela graça de Deus, manter subjugado, irmãos, é um segredo, um mistério que o nosso profeta nos ensinou, manter aquele velho subjugado, né? Aquela velha criatura, porque no alemão disse assim, das Alten ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. O que é velho se foi. Tudo se fez novo, tudo se fez novo, aleluia, glórias a Deus. Agora, eu não quero ser fanático, quero ser um crente realmente verdadeiro e sensato, aleluia. Ei, Deus maravilhoso, vem, não com um punhado de ismos, mas um crente inteligente, sólido, real e sensível, né? Deus está procurando tais vasos, Deus está procurando vasos de honra, e Ele quer que eu e você o sejamos. Eu já estou encerrando, mas eu quero ler dois parágrafos, só você permite, né? Eu creio que já está passado, mas eu venho lá de Novo Hamburgo, né? E sabe lá quando um dia, né? Só um dia, quem sabe o pastor me convida, vai depender do que eu falei aqui nesta noite, se ele vai me querer que eu volte ou não. Daqui a pouco vocês também não vão querer, né? Então eu quero aproveitar para deixar isso aqui, né? E nós encerraremos. Agora observe, tenho visto isto operar, e pensar que você entra em contato com Deus, chegará ao ponto que não será mais a sua voz. O profeta disse isso? Meu Deus, que coisa. Eu me lembro que eu traduzi um pastor da Alemanha, talvez alguém ficou menos sabendo, isso, o pastor Gert, durante 20 dias aqui no estado do Rio Grande do Sul, fomos para a Argentina, Rio de Janeiro e por tudo, e eu traduzia ele a cada noite, né? Ele sempre repetia uma coisa, ele dizia assim, olhe para você mesmo e você será um homem derrotado, né? Mas olhe para Cristo e você será vencedor, aleluia. E na primeira noite que eu fui traduzir ele, eu falei assim, a minha esposa, ela disse, Eloy, aqui ó, sorvete, algum gelado assim, né? Daí eu disse assim, mas com o coração, eu disse na minha esposa, eu quero dedicar minha voz para o Senhor, e eu não vou comer nada gelado para não ficar rouco, para servir o Senhor. Eu disse, mas no último dia, quando eu terminar de traduzir o último dia, aí eu vou comer tanto sorvete que a minha língua vai ficar
vai ficar dura. E quando terminei a última noite, tinha um senhor que ele é dono de uma sorveteria. E ninguém sabia daquilo que eu tinha falado, ninguém sabia de nada, mas eu tinha falado daquilo. E ele me convida e disse: o senhor vai comigo hoje à noite, vai pousar na minha casa, vai ser marrom e tal, e me leva para a casa dele. E ele começou: prova esse aqui, não, esse aqui, não. Daí por fim ele me deu, não sei, vaca, não sei o que lá, vaca preta, vaca preta, que era um sorvete com Coca-Cola. E me deu aquilo. Quando eu comecei a tomar aquilo assim, a minha língua endureceu. Daí que eu me lembrei que eu tinha falado, eu disse: meu Deus, como é que pode acontecer isso? Que eu simplesmente falei, o que eu falei acontece. E nós devíamos, meus amados irmãos, o grande perigo disso, eu tenho ensinado à igreja disso, como ainda sai palavras, chamar filho de vagabundo, chamar filha de vagabunda, dizer um palavrão, dizer você não presta, você isso, aquilo. E se aquilo é palavra falada, você desgraçou a vida daquela querida pessoa que você tanto ama, né? Não dizer mal uns para os outros, não sair nenhuma palavra ruim, porque a boca fala do que está cheio o coração. E se você está com o coração cheio do Espírito Santo, se você é um vaso de honra, o Espírito Santo dentro de você, você falará coisas boas, você abençoará. E quando você abençoar alguém, você vai dizer: faça isso um para o outro, aleluia. Oh Deus maravilhoso, faça por um irmão, né? Isso, pode dizer, né, pastor? Que coisa tão gostosa de coração, assim dizer: Deus te enche do Espírito Santo, Deus te abençoe, aleluia. Ser pessoas abençoadas e felizes. Eu me lembro de um irmão, ele estava dirigindo no trânsito. Um irmão estava dirigindo no trânsito e ele de repente ele levou uma multa, né? Um irmão levou uma multa. E ele chegou no policial e disse: mas senhor policial, é que eu estou com pressa, não sei, o senhor me perdoa, o senhor isso e aquilo e tal. Não sei, guarda não, aqui ó, eu vou te pedir para cá, não sei o que vai lá. Não deu conversa, não, essa lei, a lei tem que ser aplicada e tal. E de repente o irmão deu a mão para ele, eu já tinha dado a multa, senão a multa, há anos atrás, né? E daí ele olhou para o guarda assim, deu a mão para o guarda: Deus te abençoe. Uma raiva assim, vontade de matar o policial, e disse: Deus te abençoe, né? E alguns parece que é assim, que vai dar Deus abençoe, mas está com ódio, está com o coração cheio de mágoa, de coisa, né? Mas que o nosso Deus abençoe seja amoroso, caloroso, oh Deus, aleluia. Eu gosto disso, né? Então ele disse: você é apenas uma videira, somente um ramo. Ele é a videira, e o seu espírito que entra energiza. Contanto que você possa manter fora do mundo, ele te preencherá. Ai, Deus maravilhoso. Então você poderá ser uma testemunha, exatamente como a arca de Noé foi testemunha, porque o Espírito Santo entra em você. Você é pegajoso, né? Porque senão nós vamos dar uma borracha compacta, quadradinha assim, para as irmãs lavar louça. Dá, irmãs? Não dá, não tem jeito. O que tem que ser? Uma esponja, né? Porque a esponja vai lá, bota um sabãozinho, ela espuma, aí esfrega, né? Porque é esponjoso. Aí entra. Agora, se não for assim, não vai entrar. É tão cheio de Deus, até que ele e Deus se tornem um. Deus habitou em Cristo, reconciliando o mundo consigo, mesmo a própria expressão de Deus, a imagem de Deus está escondida em você, aleluia. Você manifesta Deus, os filhos de Deus manifestos, caminhando lá vai um filho de Deus, lá se não te reconhece não tem problema, ele te reconhece, aleluia, oh aleluia. As obras de um homem declaram o seu caráter. Cristo era a obra de Deus e Cristo declarou o caráter de Deus. O profeta disse: daqui nós não levamos nada passa, nem dinheiro, propriedade, inteligência, sabedoria, nada passa pelo. A única coisa que passa é o caráter. Oh Deus, isso aí é maravilhoso, aleluia, graças a Deus. Então ele disse: sua ansiedade para salvar almas, até o ponto de dar a sua própria vida. A obra de Deus, caráter de Deus foi declarado em Cristo.
E se você simplesmente puder esvaziar os próprios pensamentos intelectuais e dar a Deus o caminho livre. Eu quero te servir, Senhor. Manifesta algo para Deus, fala algo com Deus. Deus, eu quero te servir, quero que tu habites em mim, quero que faças as obras em mim, como disse Isaías. Ai de mim, estou no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, e o anjo vai lá e toma uma tenaz, esfrega aqui nos seus lábios. Ai, Deus, glórias a Deus. Então, Deus disse: a quem enviarei? E ele disse: eis-me aqui. Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Todos, disse o profeta, têm uma obra para fazer. Se nós verdadeiramente é pouco pastor, não multiplica ovelha. Ovelha gera ovelha. Essa é uma coisa. A igreja não cresce por causa do pastor. Não, a igreja não cresce em número por causa do... O pastor tem que encher do Espírito Santo. O pastor tem que dar palavra. O pastor tem que dar pasto para as ovelhas. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui no fim. Como este velho... se você vem ao altar para receber oração e diz: eu vou subir e ver se ficarei curado, Deus nunca poderá declarar suas obras. Você tem que tirar seus próprios pensamentos do caminho e deixar que Ele preencha. Ah, Deus maravilhoso. Eu espero que você tenha sido ajudado. Eu espero que estas palavras calem, selem em seu coração e você verdadeiramente possa dizer: eu fui alimentado, Deus me deu algo nesta noite, como o vosso pastor também trouxe para nós. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito satisfeito. Espero que isso vá ajudar você na vida, porque pode ser que você não aconteceu nada, mas daqui 2 meses, 3 meses, um dia você... aquele pastor que veio aquela única vez aqui, naquela noite, falou isso, né? Aleluia. Fica calado no coração, porque às vezes se alguém lhe encontrar na rua agora ou amanhã: o que o pastor pregou? Meu Deus, sei que eu falei umas coisas lá, né, de vaso e tal, né, muita coisa. Mas aquilo está lá dentro, guardado. Você não está alimentando o intelecto, você está alimentando o seu coração, enchendo a sua aljava da bondade, da graça, da misericórdia de Deus. E isso faz você viver aquilo que você alimenta. Às vezes nós não sabemos o que eu comi ontem, né? Alguém pergunta, né, certo? O que você comeu hoje meio-dia? Né? Mas o que você comeu hoje meio-dia te mantém firme, aleluia, te mantém em pé. Esta que é a palavra de Deus. Jesus disse: as minhas palavras são vida eterna. Amém. Podemos nos colocar em pé? Graças a Deus, foi muito bom. Pode sentar um instantinho, irmãos. Foi muito bom, foi aproveitoso nós estar aqui para ouvir uma palavra tão dócil, né? E aí agora eu vou fazer uma pergunta e quero que vocês respondam. O que o vaso disse para o pastor Eloy? Ninguém vai esquecer mais, né? Encha-me. É a mesma coisa que nós devemos dizer para Deus: Senhor, encha-me. Porque um vaso vazio de nada adianta. Quando a Bíblia diz que quando o espírito imundo sai da pessoa, ele anda por lugares áridos e não encontrando repouso, ele volta para a velha casa. Chegando lá, ele encontra a casa vaso, limpo e adornado, mas não tem nenhum morador. E ele é esperto, porque ele já foi expulso uma vez de lá. Ele não entra sozinho. Ele busca 7 pior que ele. E entra, e o último estado é o pior. Então eu posso dizer que a fase perigosa do cristianismo é essa fase do vaso limpo e vazio. Então cada dia nós devemos valorizar os cultos, estar nos cultos, fazer o que vocês, pela graça de Deus, fizeram hoje. E eu creio que isso é agradável aos olhos de Deus, e assim possamos se manter cheio, né? Ninguém mais vai esquecer, pastor Eloy. Perguntar daqui um ano o que o vaso disse, pastor Eloy: encha-me. E o que nós dizemos para Deus? Encha-me. Como cantamos aquele hino assim, ó, se puder achar, o irmão Ezequiel, o irmão Indomaro que achar primeiro, é um corinho assim:
encha-me com teu Espírito. Aí nós vamos cantar esse hino antes de nós fazer a oração final. Mas eu quero agradecer, pastor, pelo seu carisma, sabe? Ele é uma pessoa assim, muito carismático. Vocês vão orar por ele? Vamos, né? E antes de nós cantar esse hino, eu quero que ele conte aquela história lá do policial, como é que é a misericórdia triunfa no juízo. É uma história que ele vai contar. Ele contou para nós na reunião, eu procurei não esquecer, de vez em quando eu estava lembrado. Conta para nós antes de nós cantar. Nós fomos fazer uma viagem num encontro de pastores no Paraná, e quando voltamos tinha o pastor Paulo, que era um pastor de Novo Hamburgo, e o pastor Neri. E o pastor Neri não pôde nos trazer de Caxias para cá. Pegamos um ônibus de Caxias e fomos desembarcar num bairro chamado Charlau, lá perto de Novo Hamburgo. E daí nós com umas malas, cansado com as malas, e daí pegar outro ônibus e cada um com um lugar. Eu disse, pastor Paulo, tem um irmãozinho que mora logo ali, nós vamos arrastar nossas malas ali, ele tem um carro velho, e nós vamos pegar o carro do velho, que era uma Brasília, né? E daí nós pegamos aquele carro e eu te levo em casa e depois eu levo para casa. Amanhã eu trago o carro para ele. E no caminho, quando nós... daí ele disse assim, o irmão falou, olha, o carro não está com os documentos atrasados. Eu disse, irmão, isso aí de noite não vai ter problema, né? Deus o livre, né? Não é uma necessidade, né? Não estamos quebrando a lei por causa de querer, é uma necessidade, né? E pegamos a Brasília dele e se mandamos para casa. Eu levei o pastor, voltei em casa, fui dormir. Dormi um outro dia, não tinha culto de manhã. Eu dormi assim até quase meio-dia. Daí eu disse para minha esposa, vamos devolver o auto lá. Daí eu disse, mas vamos que a polícia esteja na BR-116. Eu fui pelo bairro, né? E daí tinha um mato, assim, tinha que atravessar um mato. Pois olha, quando eu subi uma lomba assim, tinha uma baita, uma baixada assim. Eu olhei lá embaixo, estava crivado de policial e atacando tudo. Eu cheguei a me esmorecer assim, digo, ai Deus, me ajuda, Senhor. E desci, a minha esposa já começou a orar, né? Eu disse, o que eu vou fazer? Daí o policial, e eu parei. Ele veio na janela e disse, seu documento. Eu mostrei assim, só a carteira do motorista. Esse documento do veículo, peguei lá e mostrei para ele assim, fiquei esperando. Ele disse, olha senhor, eu tenho que guinchar seu carro por causa que seus documentos estão vencidos. Eu disse, o senhor não vai fazer isso comigo, mas eu sem um pila no bolso. Ele ainda tentou que eu subornasse ele, por causa que ele disse, o que o senhor quer que eu faça por você então? O que você quer fazer por mim, eu faço por você. Eu notei que ele estava pedindo uma barganha. Daí eu disse, olha, eu só posso lhe dizer o seguinte, está na sua mão misericórdia, triunfo, juízo. Misericórdia, está na Bíblia. Misericórdia, triunfo, juízo. Aí então, ele disse, mas o que é isso que o senhor está falando? Eu não entendo nada do que o senhor está falando. Bem durão assim. Daí eu disse, não, porque a misericórdia quer dizer o seguinte, o senhor tem poder de perdão. O perdão está na sua mão. Se o senhor quer me perdoar, a lei está na sua mão. Agora o senhor que resolve a lei está contigo. E a lei é juízo, a lei dá sentença. Mas misericórdia, se o senhor disser eu te perdoo, me deixa aí, porque assim, eu expliquei para ele. Daí ele olhou, um tempo ficou parado assim. Daí ele disse assim, o senhor é crente? Eu disse que eu sou. Ele disse, olha, a minha esposa, ela quer muito que eu fique crente. Eu vou fazer uma coisa para o senhor. Eu lhe perdoo. Misericórdia, triunfo, juízo. Você vai e você me promete uma coisa, orar por mim para que eu também me torne crente. E fez assim para a menina. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, ali aquele policial teve a oportunidade de ganhar a salvação, né? Porque ele deu mais do que um copo d'água